Sabe aquela figura histórica que a gente imagina como um bloco de certezas, um monumento de lógica e fé? Pois é, a verdade é que a história de Tomás de Aquino é cheia de paradoxos, de conflitos que moldaram quem ele era muito antes dele moldar o pensamento do Ocidente. Parece até roteiro de filme, né? Mas é exatamente assim que começa a jornada do homem que dedicou a vida a conectar a razão e a fé. Não numa biblioteca silenciosa, mas como prisioneiro numa torre de castelo. E esse ato de rebeldia, esse conflito familiar, é a chave para a gente entender a tensão que marca a vida e a obra dele inteira. Então, vamos começar por aí, pelo começo de tudo. Nossa primeira parte foca na juventude de Tomás, um período marcado por um baita confronto entre o destino que a família planejou para ele e o caminho que ele mesmo quis seguir. Olha só o cenário. Tomás de Aquino nasce em 1225, filho de uma família nobre italiana. O plano para ele já estava todo desenhado. Ele seria abade do mosteiro de Monte Cassino, um cargo de um poder político e espiritual imenso. Só que Tomás tinha outras ideias. Ele se sentiu atraído pelos dominicanos, uma ordem religiosa nova, radical, que vivia de esmolas. Para a família dele, isso era simplesmente impensável. E a reação deles foi drástica. A gente precisa entender o que isso significava no século XIII. Para uma família como a dele, um filho que escolhesse ser pobre de propósito não estava só fazendo uma escolha pessoal. Ele estava manchando o nome da família, abandonando seu dever, jogando fora uma chance de ouro de aumentar a influência do clã. Era um escândalo público, uma humilhação. Aos olhos deles, não era fé, era traição. E durante aquele ano em que ele ficou preso, tentaram de tudo para quebrar a determinação dele. A pressão psicológica era constante, as ameaças diretas. Mas o ato mais famoso e desesperado foi quando os próprios irmãos contrataram uma mulher para tentar seduzi-lo na cela. A esperança era que, se ele quebrasse o voto de castidade, desistiria da vida religiosa. Diz a lenda que Tomás, furioso, pegou um tição em chamas da lareira e expulsou a mulher do quarto. Um gesto que já mostra a força de vontade do sujeito, né? Inabalável. E essa mesma vontade de ferro nos leva direto para a segunda contradição dele. Vamos ver como esse jovem teimoso se transformou no intelectual que, mesmo em silêncio, era uma força da natureza. Depois que ele finalmente se libertou e entrou para os dominicanos, foi estudar na Universidade de Paris. Lá, no meio dos debates mais quentes e das mentes mais brilhantes da Europa, Tomás era uma figura peculiar. Ele era grande, introvertido e, acima de tudo, quieto. Quase não falava. E os colegas, com aquela crueldade típica de estudante, o apelidaram de boi mudo, achando que a lentidão dele era sinal de uma mente limitada. Mal sabiam eles o que estava se passando por trás daquele silêncio. Mas teve um cara que percebeu. Seu professor, Alberto Magno, um dos maiores pensadores da época, sacou o que ninguém mais via. Ele entendeu que o silêncio de Tomás não era falta de pensamento, mas sim o sinal de uma mente tão profunda que precisava de mais tempo para organizar as ideias. Essa citação famosa é mais que um elogio, é uma profecia. Alberto Magno sabia que quando aquele boi finalmente falasse, o som ia abalar as estruturas do conhecimento. E o tal mugido do boi mudo se tornou o projeto intelectual mais audacioso da Idade Média. E aqui está a terceira contradição de Tomás, o homem de fé profunda que se apaixonou pela lógica de um filósofo pagão. Esse é o ponto central da obra dele. Por séculos, os textos de Aristóteles tinham se perdido no Ocidente cristão. Eles foram guardados e estudados por filósofos árabes e judeus. Quando esses textos foram redescobertos e traduzidos, causaram um choque. Aristóteles oferecia um jeito completo de entender o mundo, baseado só na lógica, sem nenhuma menção a Deus. Para muita gente na igreja, isso era uma ameaça. Era a razão pagã invadindo o território sagrado da fé. Antes de Tomás, a teologia cristã era dominada pelo pensamento de Santo Agostinho. Para Agostinho, a verdade se encontrava olhando para dentro, pela fé. A fé vinha primeiro. Tomás chegou e propôs algo revolucionário. Ele disse que a fé e a razão são como duas asas. Ambas foram dadas por Deus. Então, no fim das contas, elas não podem se contradizer. A razão, observando o mundo, pode nos levar até a porta do divino. A fé nos permite cruzar essa porta. Isso nos leva a um dos maiores mal-entendidos sobre Tomás de Aquino, especialmente sobre suas famosas 5 vias. Muita gente hoje em dia lê aquilo como se fosse uma tentativa de prova científica da existência de Deus. Mas isso é usar uma mentalidade de hoje para entender um contexto medieval. Ele não estava num laboratório tentando provar uma hipótese.
A pergunta que fica é, se não eram provas no nosso sentido da palavra, qual era o verdadeiro objetivo de Tomás ao criar esses argumentos tão complexos? E aqui está o pulo do gato. O objetivo dele era mais sutil e talvez até mais importante. Ele estava mostrando para uma geração que redescobria o poder da lógica grega que acreditar em Deus não era um ato de pura irracionalidade. Ele estava construindo uma ponte, mostrando que o universo, quando observado pela razão, apontava para algo além dele mesmo. A fé não era um salto no escuro, mas um passo num caminho que a própria razão ajudou a iluminar. Mas a jornada de Tomás com a razão não termina num trunfo simples. A parte mais dramática da história dele acontece justamente quando o maior mestre da lógica se depara com os seus próprios limites. Pensa só, por décadas Tomás trabalhou na sua obra-prima, a Suma Teológica. É uma obra gigantesca, uma verdadeira catedral de pensamento. E então, em 1273, no auge do seu poder intelectual, algo aconteceu. Durante uma missa, ele teve uma experiência mística tão profunda que o deixou em choque. Depois daquele dia, ele nunca mais escreveu uma única palavra. Seu secretário insistiu para ele terminar a Suma, mas Tomás se recusou, dizendo apenas estas palavras devastadoras: "Tudo o que escrevi me parece palha." O homem que construiu o sistema racional mais complexo para explicar Deus, no fim, declara que toda aquela estrutura de palavras e lógica era insignificante perto do que ele tinha vivido diretamente. E essa declaração final e chocante nos leva ao verdadeiro legado dele. Um legado que talvez não seja feito de respostas, mas de uma pergunta imensa e que continua até hoje. Essa é a contradição final e mais profunda de Tomás de Aquino. O campeão da lógica, o homem que ensinou ao Ocidente que a razão era um caminho confiável para a verdade, foi também aquele que, no final da vida, apontou para a fronteira onde a lógica para e o mistério começa. Ele não rejeitou a razão, mas reconheceu que ela não era um mapa completo do território da realidade. O impacto dele, claro, é inegável. Ele se tornou a base da filosofia e teologia católicas. Suas ideias sobre lei natural e ética influenciaram o desenvolvimento do direito e da política no Ocidente. E ainda assim, ele é muitas vezes reduzido a uma caricatura de um pensador medieval empoeirado, dogmático. A história real mostra uma figura muito mais agitada, corajosa e, no final, humilde. E a vida de Tomás de Aquino nos deixa acima de tudo com esta pergunta fundamental. Nossa ferramenta mais poderosa para entender o universo, a nossa capacidade de raciocinar, será que ela tem um ponto onde simplesmente não consegue mais avançar? E essa pergunta leva a outra ainda mais pessoal. Se, de fato, existe uma fronteira para o conhecimento racional, como a gente deve se comportar quando chega nela? O que acontece quando a ciência, a lógica e a filosofia nos levam o mais longe que podem e mesmo assim a gente continua diante do desconhecido? Essa é a tensão final que a vida de Tomás nos apresenta. Devemos insistir, acreditando que tudo uma hora pode ser explicado, medido e sistematizado? Ou existe um ponto em que o ato mais sábio não é mais o de questionar, mas o de silenciar e aceitar o mistério? É uma pergunta que nasceu no século XIII, mas que ecoa com uma força total no nosso mundo saturado de dados e informações.